Espero que vocês estejam todos bem. Hoje, domingo de Páscoa. Não estamos, na verdade, celebrando da maneira que gostaríamos, com a nossa família, com os nossos amigos, com a Igreja de Cristo, celebrando a ressurreição do nosso Senhor, mas podemos fazer de outras formas, como, por exemplo, usando a tecnologia. É isso que vamos fazer hoje, um pouquinho diferente do que nós temos feito. Ao invés de fazermos o nosso culto online pelo Facebook, vamos usar um vídeo gravado. Espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem esse tempo e que possamos adorar o nosso Senhor Jesus juntos nesse dia. Mais uma vez eu repito, onde nós celebramos não a morte, mas nós celebramos a vitória sobre a morte, a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Fique conosco e aproveite. Que Deus abençoe. Me pediram para explicar o que significa Páscoa para mim. Páscoa é vida eterna, salvação, novo nascimento, é graça imerecida, misericórdia e amor incondicional, oferecidas por um único Deus, todo-poderoso e bondoso. Páscoa para mim é uma aliança consumada na cruz por um Cordeiro perfeito, e assim fui justificada em Cristo Jesus para todo sempre. Nos foi perguntado qual é o significado da Páscoa para cada um de nós. Então nós vamos começar com uma descrição em uma palavra do que a Páscoa significa. Resurrection. Ressurreição. Salvação. Para mim significa esperança. Esperança realmente do retorno para Deus. Gigi. A Páscoa para mim é que Jesus morreu na cruz pra gente. A gente precisa dele e ele ajuda a gente a ficar mais perto do Pai do céu. Amém. A Páscoa para mim é quando que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e é claro que ele ressuscitou. Eu amo a Páscoa porque tem chocolate. É claro, quem não ama chocolate. Mas a Páscoa não é sobre isso. A Páscoa é sobre quando que ele ressuscitou, morreu na cruz pelos nossos pecados. E nada pode substituir o amor de Deus. Páscoa para mim é a maior prova de amor já existente. Jesus veio ao mundo, ele sofreu, ele pagou o preço e ele morreu naquela cruz por nós. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele vive. Ele foi novamente levado ao céu. Que a alegria da ressurreição esteja no nosso coração e que nunca nos esqueçamos da mensagem de amor que ele nos deixou. Amemos uns aos outros e que essa luz, esse amor, transborde as nossas vidas e a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Deus abençoe vocês e que esse amor incondicional de Deus seja a nossa maior motivação para fazermos a obra dele aqui nessa terra. No início era a palavra, com Deus o Altíssimo. No mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus.
deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinará. Teu é o reino e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Teu sangue leva-me além, em todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Lava do pecado e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai
para nós um caminho para Ele. Posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava do pecado e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos lava do pecado e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Olá, vamos então aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Se você puder pegar sua Bíblia aí comigo, ou abrir no aplicativo do seu telefone, ou do iPad, do tablet, do computador. Abram comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Lucas 24, a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Respondeu ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta,
poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiam muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e foram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Amém. Amém. Que o Senhor possa falar conosco mais uma vez e que possamos aprender mais da Tua Palavra. Bom, o assunto que eu gostaria de discutir hoje, é claro, é o assunto do dia. A ressurreição do Senhor Jesus e o impacto dessa ressurreição na vida ou no mundo, na verdade. Então eu gostaria de falar com vocês e nós pudéssemos aprender juntos acerca desse impacto. Nós estamos vivendo dias de grande incerteza e de muitas más notícias, não é verdade? Eu tenho certeza que assim como eu, você acordou hoje ansioso para receber boas notícias. Assim como esses 2 homens, talvez, você hoje acordou cheio de desânimo, sem esperança, sem saber muito o que fazer. Hoje, então, domingo de Páscoa, muitas famílias, amigos, igrejas gostariam de estar juntos, celebrando, comendo, conversando, mas diante das circunstâncias que estamos vivendo agora, isso infelizmente não é possível. Mas eu gostaria também de te dar uma outra notícia, e essa sim é a boa notícia que eu tenho para te dar, e não a má notícia, mas é uma boa notícia. Na verdade, a melhor notícia que o mundo já ouviu. O túmulo de Jesus está vazio. Ele ressuscitou. Ele não está lá. Ele não está morto. Ele ressuscitou. É a melhor notícia que o mundo já ouviu. A história da Páscoa, ela não termina com um funeral triste, com luto, com choro, mas ela termina em festa. Nós pregamos um Cristo que esteve morto, mas agora está vivo. E não um Cristo que estava vivo e agora está morto. Nós pregamos um Cristo ressurreto. A morte, ela foi vencida por Jesus. Ele venceu a morte. Essa é a melhor notícia de todas. A ressurreição de Cristo, ela é a demonstração do supremo poder de Deus. E então eu gostaria agora de falar com vocês um pouco sobre a importância dessa boa notícia. Porque além de ser uma boa notícia, ela tem uma importância muito grande. A ressurreição de Cristo é sem dúvida o fato mais extraordinário da história. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria uma religião vazia e sem esperança. Todos os mártires, todos aqueles que deram a vida pela causa de Cristo teriam morrido em vão.
Não teria esperança nenhuma se não fosse pela ressurreição do Senhor Jesus. Sem a ressurreição de Cristo, a fé seria vã. A nossa pregação seria inútil. O nosso testemunho seria falso. Os nossos pecados não seriam perdoados. Se não fosse pela ressurreição de Cristo, a morte teria a última palavra. Mas não foi assim que aconteceu. Cristo teve, tem e sempre terá a última palavra. A grande diferença entre o cristianismo e as outras grandes religiões do mundo é que o túmulo de Jesus está vazio. Ele não está lá. Hoje você pode viajar e visitar os túmulos de Buda, de Maomé, de Allan Kardec, mas o túmulo de Jesus está vazio. Não existem nem os restos mortais dele lá. Ele venceu a morte. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. E nós precisamos saber que essa boa notícia, além de ser muito importante, nós ainda temos evidências de que essa boa notícia é verdadeira, ela é real e precisa ser verdadeira e precisa ser real nas nossas vidas. Muitas mentiras, na verdade, foram contadas na tentativa de ofuscar a ressurreição de Cristo. Disseram que os discípulos roubaram seu corpo. Disseram que as mulheres estavam loucas. Ou disseram ainda que elas tinham ido num túmulo errado. Muitas mentiras acerca da ressurreição foram inventadas para tentar ocultar a evidência e a importância dessa boa notícia. Mas essas coisas não eram e não são verdades. Jesus, depois que ressuscitou, ele mostra a evidência dessa ressurreição para Maria Madalena e as outras mulheres. Ele também aparece a Pedro. Ele também aparece agora aos dois discípulos no caminho de Emaús. Ele aparece aos apóstolos, sem Tomé primeiro, e depois ele aparece de novo aos apóstolos, dessa vez com Tomé, que inclusive duvidou. Ele depois aparece a uma multidão de 500 ou mais irmãos. Ele aparece a Tiago, ele aparece a Paulo, ele aparece a Estevão, e ele aparece a João na ilha de Patmos. Ou seja, ele ressuscitou. A notícia é verdadeira. Ela não é só boa, mas ela é também verdadeira. Se Cristo não tivesse ressuscitado, os discípulos que outrora estavam acuados pelo medo, pelo desânimo, pelo pessimismo, não teriam se tornado homens ousados que eles se tornaram. Valentes, poderosos no testemunho, enfrentando ameaças, enfrentando perseguições, enfrentando açoite, prisão, morte, pela causa de Cristo. Se não fosse assim, eles não teriam feito isso. Eles não teriam morrido por uma mentira, na verdade. Quem aqui morre por uma mentira? Ninguém morre por uma mentira. A mudança dos discípulos é uma prova incontestável da ressurreição de Jesus. Pessoas de todas as nações, raças, línguas e povos uniram-se em torno dessa verdade suprema. O túmulo vazio de Cristo, na verdade, foi o nascimento da igreja. Ali foi onde tudo começou. Pedro, no seu primeiro sermão em Atos dos Apóstolos, ele fala exatamente isso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram é o Cristo e ele ressuscitou. Então Pedro é indagado por aqueles homens: irmãos, o que então devemos fazer? E Pedro diz: arrependam-se e sejam salvos. A pregação cristocêntrica de Pedro nos dá indícios de que o Senhor Jesus, sim, havia ressuscitado. Assim como aqueles dois homens aqui do texto que nós lemos, no caminho para Emaús, nós podemos nos identificar muitas vezes com eles. Eles estavam cegos, mesmo tendo Jesus bem ali ao lado deles. Muitas vezes é assim que nós estamos, cegos, mesmo tendo Jesus andando ao nosso lado, falando conosco.
Vejam o verso 14 e 15 comigo. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Muitas vezes caminhamos assim pela vida, vencidos, desanimados, sem esperança alguma, achando que tudo foi em vão, como se a morte tivesse a última palavra e como se Jesus não tivesse ressuscitado. Embora Jesus esteja bem perto, nós não o percebemos. Ele está ali ao nosso lado. Ele está aqui ao nosso lado. Mas nós o tratamos como se fosse um estranho. Ele fala conosco e nós não ouvimos, ou nos recusamos a ouvir. Ele demonstra o seu poder nas nossas vidas e nós nos recusamos a ver. Os corações daqueles homens estavam tomados de tristeza, assim como corações de muitos está tomado de tristeza hoje. O verso 17, olha o que diz o verso 17. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, porque eles estavam achando que Jesus havia sido morto. Estavam tristes, quando na verdade deveriam estar pulando de alegria. Quantas vezes nos encontramos assim? Nós lamentamos, sofremos, porque focamos todas as nossas forças, todas as nossas energias nas coisas negativas. Quando a palavra do Senhor nos ensina que Cristo em nós é a esperança da glória. Nós, ao invés de focarmos nossos olhos em Jesus, nós focamos nossos olhos nos problemas ou nas coisas que nos afligem. É hora de sacudir essa tristeza do coração, do seu, da sua família, no seu trabalho, ou seja lá onde quer que esteja, fundar essa tristeza e olhar para Jesus, o Cristo ressurreto, o Salvador do mundo. Talvez os nossos olhos, também estejam fechados, mesmo diante de tanta testemunha que nós ouvimos e vemos acerca da ressurreição de Cristo, acerca do poder de Cristo. Por exemplo, como esses homens, nos versos 22 a 24. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Aqueles discípulos já tinham várias evidências da ressurreição de Cristo. O próprio Cristo já havia dito que o Filho do Homem ia ser entregue, ia ser açoitado, ia ser morto, mas iria ressuscitar ao terceiro dia. Aqueles homens andaram com Cristo, aqueles homens viram as maravilhas que Cristo fez, os milagres que ele fez. Mas mesmo assim, eles estavam com os olhos fechados. As promessas de Jesus, que ele morreria e que ele ressuscitaria ao terceiro dia. O túmulo vazio, ele não estava lá. As mulheres viram-no ressuscitado, eles ouviram os relatos. Os anjos deram testemunho da ressurreição. Alguns dos discípulos já haviam visto o túmulo vazio, mas eles ainda estavam carregados de dúvidas. Eles não o viram, eles só viram um túmulo vazio. Qualquer outra coisa podia ter acontecido. Hoje tem muita gente vivendo dessa maneira. Mesmo diante de tanto testemunho acerca de Cristo e acerca da sua ressurreição, mesmo diante de tanto poder experimentado, ainda preferem ignorar esse fato. E muitas vezes não precisa ir lá fora. Nós, como crentes, fazemos essas coisas. Nós ignoramos o fato de que o Senhor Jesus é o Todo-Poderoso e venceu a morte. Os olhos estavam tapados a respeito dos testemunhos e os olhos estavam também fechados a respeito das Escrituras. Vejam os versos 25 a 27, o que o Senhor Jesus diz. Ele lhes disse:
Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. A incredulidade, meus amigos, coloca venda nos nossos olhos. A incredulidade tira a nossa esperança. A incredulidade tira o nosso vigor espiritual. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer porque existem evidências nas nossas vidas, porque existem evidências de outras pessoas e existem evidências onde não se erra nas Escrituras. De que Jesus Cristo é o Senhor, de que Jesus Cristo é o Messias, de que Jesus Cristo morreu, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus, como se abrisse as Escrituras e as expõe para os discípulos. Ele fala desde Moisés até os profetas, ou seja, ele passa por toda a Escritura, apontando para ele mesmo, que ele viria e venceria sobre a morte. Mas eles não compreendem. Mesmo conhecendo as Escrituras, eles ainda duvidam. Não entende porque não é que faltava luz, faltava visão. Seus olhos espirituais estavam tapados. Quando os nossos olhos espirituais não são iluminados pela palavra, nós caminhamos assim como eles caminharam, cabisbaixos, tristes, desesperançosos, achando que a morte é mais forte que a vida e que o mal é mais forte que o bem. Tem muita gente que vive assim. Parece que a sua história termina na sexta-feira, quando Jesus é crucificado, e com ele terminou a história. Mas na verdade a nossa história continua na crucificação, aliás, não na crucificação, desculpe, mas na ressurreição no domingo de Páscoa. Gente que abandona a igreja e volta triste, decepcionado, sem esperança para o seu passado de lama, de pecado, de desagradar a Deus, porque tem os seus olhos espirituais fechados. Eles pararam na sexta-feira, eles pararam no dia da crucificação e não continuaram na história, na ressurreição no domingo de Páscoa. É ali que nós temos que estar. É ali onde nós temos que focar os nossos olhos. Claro que a crucificação foi um momento importante na história e para a nossa salvação. Mas mais importante do que a crucificação do Senhor Jesus é a sua ressurreição. Porque ali ele estava provando de uma vez por todas que ele era o Cristo que haveria de vir, que ele era o Cordeiro Imaculado de Deus que haveria de vir e tirar o pecado do mundo, os pecados do mundo. Ele venceu a morte. E nossos olhos não podem estar tapados para isso. Nós precisamos entender de uma vez por todas que Cristo está vivo, ele ressuscitou. Para que isso aconteça, meus amigos, é necessário, além de fé, uma mudança de atitude. Assim como Paulo diz, uma transformação da mente. Uma transformação da mente. Para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os olhos, eles foram abertos porque as Escrituras lhes foram abertas. Dos versos 26 a 28, como eu já citei. Jesus, ele se revelou pelas Escrituras. Antes de se revelar em carne, antes do verbo se tornar carne, como diz João. Antes disso, ele já havia se revelado pelas Escrituras. E aqui, mais uma vez, ele faz isso. Ele se revela primeiro nas Escrituras, para depois se revelar quem ele é com esses dois. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, diz o Senhor Jesus. Hoje, muitas pessoas, inclusive crentes, estão buscando conhecer a Jesus fora das Escrituras, quando ela mesma sempre nos leva a buscar mais e mais para termos mais conhecimento de Cristo nas Escrituras.
Se você quer conhecer mais de Jesus, leia as Escrituras. Examine as Escrituras. Se você quer ter luz na sua vida, estude as Escrituras. Se você quer ter mais fé, se aprofunde, ouça as Escrituras. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Da palavra do Senhor. Se você quer mais santidade, não somente leia, mas viva a Escritura. Se santifique pela Escritura. Pela verdade que é, ou que são as Escrituras. Se você quer ser bem-sucedido na vida, siga as Escrituras, que é um manual de fé e prática do crente. Ou seja, não tem outro lugar, queridos. Apenas a Escritura. Ela nos aponta para Cristo. Ela nos leva a Cristo. E ela nos leva ao conhecimento de Cristo. Então, além disso, além de conhecimento, porque quando existe essa mudança de atitude por nossa parte, quando nós nos esforçamos em conhecer mais das Escrituras, quando nós nos esforçamos em saber mais, em estudar mais, em viver mais, vai acontecer assim o que aconteceu com eles. Quando eles dizem dos versos 29 a 32, acompanhem comigo, 29 a 32, eles dizem assim: mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem e o dia já é quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Quando temos comunhão com Cristo e com a sua Escritura sagrada, o nosso coração arde. Quando nós conhecemos a Escritura, quando ela nos é revelada, o nosso coração arde. Há entusiasmo, nós queremos compartilhar, nós nos regozijamos com as Escrituras e com o conhecimento de Cristo. E sabemos o que Ele... Por quê? Porque nós ficamos sabendo do que Ele fez por nós na cruz. Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele nos justificou perante o Pai. E não só isso, hoje nós somos adotados por Deus por meio de Cristo. Hoje nós somos enxertados na videira que é o próprio Senhor Jesus. Nosso coração precisa arder de alegria, são boas novas, são boas notícias, meus amigos. Nosso coração precisa arder, assim como ardeu o coração desses dois quando eles ouviram, quando as Escrituras foram expostas ou foram declaradas a eles. Precisa existir entusiasmo em nosso coração. O Espírito Santo precisa se mover dentro de nós. Nós precisamos sair do comodismo. Nós precisamos acender o fogo, a paixão pelas Escrituras. E não só isso, em compartilhar das Escrituras. Quando o coração arde, acaba a frieza espiritual. Quando o coração arde, as vendas ou aquele tampão que estava nos nossos olhos espirituais caem. Assim como aconteceu com Paulo, as suas escamas caíram quando o Senhor Jesus se revelou a ele. Quando o nosso coração arde, nós queremos nos encontrar com os nossos irmãos e adorar o nosso Deus. Nós queremos estudar as Escrituras. Nós queremos orar como nunca oramos antes. Louvar a Deus é nosso prazer. Andar com Jesus é o sentido da nossa vida. Isso acontece quando existe uma mudança de atitude. Quando o nosso coração começa a arder de paixão pela palavra. Paixão por Cristo e a sua obra. É isso que acontece nas nossas vidas. E aí, quando isso acontece, existe essa transformação primeiro em nós então não conseguimos nos segurar. Nós queremos compartilhar. Nós queremos compartilhar as boas novas da Páscoa, as boas novas da salvação, as boas novas da ressurreição de Cristo no domingo de Páscoa.
Dos versos 33 a 35 é o que eles dizem. Levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade. Eles foram correndo de volta para falar para eles: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Quem tem os olhos abertos pela palavra e tem o coração ardente por causa da palavra, tem também pés velozes para falar da palavra, para falar da ressurreição e para falar de Jesus. Quando nós entendemos isso, quando caem nossas escamas, quando o nosso coração arde, nós não nos aguentamos, nós precisamos falar. Nós precisamos compartilhar do que Cristo fez em nós. E nós começamos a dar testemunho desse Cristo ressurreto. E assim como fizeram com esses dois, deram testemunhos, ele não está lá, ele ressuscitou. Assim também nós fazemos. Ele não está lá, ele não está morto, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Nossos corações precisam arder de felicidade em saber que Cristo está vivo. Os mesmos que fugiram de Jerusalém, desanimados, desamparados, desesperançosos, agora voltam para Jerusalém com essa boa notícia. É verdade, ele está vivo, ele ressuscitou. Eles que disseram que já era tarde, que tudo estava acabado. Eles que deixaram um convívio com os outros discípulos e saíram desanimados. Eles agora voltam para Jerusalém. Eles agora voltam para ter comunhão com os irmãos e proclamar: Jesus está vivo. Será que vai ser assim quando a gente voltar a se reunir como igreja? Por mais que nós estamos nos encontrando online, usando a tecnologia, nos grupos, nos aplicativos de videoconferência, é muito bom, é muito saudável, para essa hora principalmente é importante. Mas e quando nós nos reunimos, pudermos de novo nos abraçar, pudermos de novo sair, abrir as portas da igreja e sair e proclamar que Jesus vive, que Jesus Cristo é o Senhor, e não somente isso, viver isso que nós pregamos. A tristeza não pode nos dominar. O desânimo não pode nos dominar. Nosso coração precisa arder de amor pelo Senhor e pela sua palavra. Nós, então, fazendo isso, nós já estamos nós estamos, na verdade, caminhando esse caminho glorioso para amanhecer um dia na eternidade. Onde não haverá mais choro, onde não vai haver mais ranger de dentes, onde não vai haver mais desesperança. Vírus, então, nunca mais. É por isso que nós temos que estar alegres, porque nós somos salvos em Cristo, porque Ele nos redimiu, porque Ele morreu por nossos pecados, mas Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele venceu a morte. Ele venceu a cruz. Ele está vivo. A ressurreição de Cristo, ela abre os olhos espirituais. Ela aquece o coração mais endurecido. Ela derruba as escamas. Ela apressa os nossos pés para compartilhar dessas boas novas, dessas boas notícias. Então essa é a boa notícia desse domingo, meus queridos. Por mais que os problemas nos aflijam, por mais que as dificuldades apareçam, por mais que o vírus nos prenda em casa, nós não podemos parar. Vamos tomar esse tempo como um tempo de preparação.
Vamos sim compartilhar do Evangelho nas redes sociais, na internet, vamos fazer isso de maneira saudável, de maneira sadia, mas vamos também nos preparar. Vamos aproveitar o tempo para estudarmos, para lermos, para examinarmos a palavra do Senhor. Que tipo de impacto a ressurreição de Cristo tem provocado na sua vida? Na minha? Foi uma transformação total. Foi literalmente da água para o vinho. Aquele velho homem literalmente foi sepultado. E eis que tudo se fez novo. Como você tem caminhado na sua vida? Como tem sido essa caminhada? Será que tem sido cabisbaixo, desesperançoso, assim como esses dois homens, quando estavam com seus olhos vendados? A minha oração é para que o Senhor Jesus mesmo se revele a cada um de nós todos os dias. Que Ele continue se revelando através da sua palavra. E que possamos ter os olhos abertos e o coração ardente por Jesus e pela sua palavra. Você tem se encontrado com o Cristo ressurreto? Ou será que Ele tem passado por você, tem falado com você, tem te chamado e você não tem reconhecido que é Ele? Como você tem caminhado? O Senhor, Ele nos encontra nas angústias. O Senhor nos encontra na caminhada. O Senhor nos encontra até na perseguição, assim como Ele fez com Paulo. Lembre-se, não foi Paulo quem encontrou Jesus. Foi Jesus quem encontrou Paulo. Paulo, pelo contrário, ele estava perseguindo o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus o encontrou primeiro e derrubou esse homem. E depois tirou as suas escamas dos seus olhos. E ele pôde ver, pôde contemplar a grandeza de Cristo. E depois esse homem se apressou em começar a compartilhar da palavra de Deus e o que Cristo tinha feito com ele. Será que nós temos feito isso? Como tem sido a nossa caminhada? O Senhor se encontra nos nossos lábios? O Senhor se encontra nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes? Eu quero te encorajar hoje com essa boa notícia da ressurreição. Não leve isso só como uma tradição da igreja. Não encare isso somente como uma tradição. Não encare isso como tristeza, porque hoje não é dia de luto, hoje é dia de festa. Porque Ele está vivo, Ele ressuscitou. O Senhor nos encontra através da sua palavra. O Senhor nos encontra através da exposição da palavra. O Senhor nos encontra no partir do pão. Ele abre os nossos olhos, nossa mente, nosso coração, nossos lábios. Que isso possa ser verdade nas nossas vidas. Por mais que estejamos passando por tudo que estamos passando no momento, por momentos de dificuldades, os nossos olhos estejam fitos no Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A nossa esperança não está no governo. A nossa esperança não está no trabalho nem no dinheiro. A nossa esperança está em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o glorioso, o eterno, que venceu a morte e que prometeu que um dia vai voltar para buscar a sua igreja. E nesse dia haverá uma festa ainda maior. Então que nós estejamos prontos para essa vinda. Que nós estejamos nos preparando para essa vinda. E que quando Ele nos encontrar, Ele possa dizer: venha, servo bom e fiel. E que em nome de Jesus nós possamos, nesse meio tempo, estar firmes, andando com Ele, aprendendo com Ele e aprendendo dele,
e também compartilhando da sua palavra e da sua ressurreição. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Eu gostaria de orar. Senhor Deus, obrigado mais uma vez pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo que nos dá o entendimento dela, Senhor Deus. Pai Santo, que possamos fazer isso verdade nas nossas vidas. Que os nossos olhos possam estar abertos, que os nossos corações possam estar ardentes, que os nossos pés possam estar ligeiros para proclamar a tua palavra, que os nossos lábios possam estar abertos. Pai, que os nossos olhos não estejam nas coisas que nos rodeiam, mas que os nossos olhos estejam em Ti. Que nós possamos não nos preocupar com essas coisas, mas que possamos focar na sua ressurreição. Senhor, o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o pior dos problemas. O que são esses problemas tão pequenos diante de um Deus tão poderoso que nós temos? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor aumente a nossa fé, Senhor, eu oro. Que quando estivermos desanimados, possamos nos voltar para Ti, para a Sua palavra e sermos reanimados, porque ela nos dá a garantia de que o Senhor ressuscitou. O Senhor venceu a morte. Senhor Deus, que possamos tornar isso todos os dias verdade em nossas vidas. E que o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde e continue todos os dias se revelando a você. Day, Christ on the road to Calvary, tried by sinful men, torn and beaten them, nailed to a cross of wood. This the power of the cross. Christ became sin for us, took the blame, bore the wrath. We stand forgiven at the cross. Oh, to see the pain written on your face, bearing the awesome weight of sin. Every bitter thought, every evil deed, crowning your blood-stained brow. This the power of the cross. Became sin for us, took the blame, bore the wrath. We stand forgiven at the cross. Quakes as its maker bows his head. Curtain torn in two, dead are raised to life.